Gravar. Pessoal, primeiramente, uma boa noite a todos vocês. Eu sou o Luiz Fernando Funchal. Atualmente estou como diretor científico da SBOT Santa Catarina, aqui no biênio 2021-2022, onde é presidido pelo Dr. Henrique Eisenberg. É um prazer muito grande ter vocês aqui nessa nossa reunião, né, que é o nosso curso de educação continuada, que é o nosso módulo de trauma desportivo, que é voltado basicamente para o especialista, né? Então é um prazer grande esse módulo que nós temos, né? Eu vou passar a palavra ao Dr. Henrique aí, que deve dar as boas-vindas e boa noite a vocês. Boa noite a todos. Como o Funchal falou, eu estou presidente da gestão 21-22. Até dezembro a gente está no comando aí da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional Santa Catarina. E é com grande honra que eu dou boas-vindas a vocês todos da medicina esportiva, aqueles que eu conheço, aqueles que eu vou conhecer hoje, e desejar que vocês tenham um ótimo evento. E lembrá-los que o nosso congresso anual brasileiro de ortopedia e traumatologia será realizado de 24 a 26 de novembro no Centro-Sul, em Florianópolis, neste ano. Conto com a presença de todos vocês que queiram engrandecer seus conhecimentos e compartilhar seus conhecimentos científicos nesse congresso. Serão todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos, bom evento. Bom, sem mais delongas, vou passar o comando ao Dr. Felipe Zamboni, né, que é o nosso representante atual e que vai coordenar aí esse módulo. Agradeço a presença de todos e uma boa aula a todos. A foto antes, terminar, vamos fazer uma foto, isso. A fotografia abram suas câmeras para fazer a foto. Que a gente usa para divulgação. O Ronei, o Felipe Marquesi. Vamos lá. iPad Gisele, Davi Guerreiro, Fabrício, abram suas câmeras, última chance. Hein? É isso. Então, todo mundo que quiser olhar, sorrir. Perfeito, pessoal. Boa noite, bom evento. Abraço. Até o final que eu volto aí com vocês. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Funchal. Obrigado aí pelo convite para a organização desse evento. Obrigado, Henrique, aí, que está no comando da SBOT Santa Catarina. A ideia para essa aula foi conseguir, graças a Deus, trazer um time estrelado aí para fazer essa apresentação para nós e debater, né, o assunto. Pensei em lesão muscular, porque a mim foi dada a missão de fazer a aula sobre esporte, né, e trauma esportivo, sendo que as lesões musculares são as lesões mais prevalentes dentro do esporte, tanto do esporte profissional quanto do esporte amador, e é o nosso dia a dia aí muito forte no consultório. E existe bastante ainda controvérsia sobre como acompanhar e como tratar, né, esse tipo de lesão. Então, eu convidei o mestre Rodrigo Sasson. O Rodrigo, ele é hoje coordenador do Comitê Olímpico Brasileiro, coordenador médico, né? Também é coordenador da pós-graduação em Medicina Esportiva da CETROS de São Paulo, e hoje está no futebol profissional do Vasco também. Então, 2 Olimpíadas na bagagem, esteve em Tóquio agora, é o médico titular da seleção de ginástica artística do Brasil. Então, tem muita experiência com esporte de altíssimo nível, e que vai nos trazer uma apresentação do assunto. Ele vai abordar mais as lesões de flexores, que são as mais prevalentes, né? E também são lesões bem desafiantes aí para o nosso dia a dia. Na mesa debatedora teremos o Dr. Caio Senice, também é médico do esporte, formado pela USP, pelo HC, né, Hospital de Clínicas de São Paulo, e hoje médico do Botafogo. O Dr. Guilherme Dilda, também formado pelo Hospital de Clínicas, e hoje médico-chefe do Departamento do Santos. Teve experiência já, tanto o Caio quanto o Guilherme Dilda tiveram experiência no Palmeiras, no profissional,
e nas seleções de base, o doutor Guilherme também na Seleção Brasileira de Base de Futebol. O doutor Rodrigo Schweda Bier, que é nosso parceiro aí de trabalho aqui no dia a dia, a gente faz bastante trauma esportivo e atende bastante essa área aqui na região. O doutor Mendonça, que é hoje chefe do Departamento Médico da Chapecoense, uma vasta experiência na área do esporte profissional e também vai compartilhar os conhecimentos conosco. Então, o doutor Rodrigo, peço que o senhor se apresente, inicie a aula e depois, no final da aula, a gente vai para debater algumas perguntas que o pessoal tiver, alguns assuntos que eu vou colocar. Um grande abraço e boa aula. Obrigado, Zamboni. Obrigado à SBOT Regional pela oportunidade. Uma honra enorme. O Zamboni reuniu celebridades aqui da medicina esportiva, só médicos referência. Então, agradeço a todos aí, meus amigos, os que eu já conheço, já trabalho junto, os que eu estou conheço de nome. Vamos tentar discutir, trazer o que tem de mais atual. O tema que a gente escolheu foi lesões musculares, com foco na lesão dos flexores, mas a gente vai pincelar alguns conceitos básicos geral de lesão muscular e depois vamos tentar discutir, trazendo a experiência de cada um de nós. Vou compartilhar a tela aqui. Espera aí. Tá ok, Zamboni? Tá compartilhada? Tá ok, tudo. Então, vamos lá, tá? Como o Zamboni falou, os slides estão pelos CETROS, eu junto com o Caio, a gente coordena a pós-graduação de medicina esportiva do CETROS e tem um curso também de lesão muscular. Então, normalmente, quando a gente faz apresentações, a gente fala em nome do CETROS também. Sem problemas a gravação, tem algumas fotos ou vídeos de atletas, mas que todas foram autorizadas por eles para estar aqui também, algumas até gravadas hoje para a gente tentar trazer atualizações mesmo de exercícios e atividades da aula. Em conceito inicial, eu gosto sempre de lembrar, parece bobo, mas assim, eu gosto sempre de lembrar da terminologia dos flexores. Tem muita gente que chama de isquiotibial, muitos se referem à região posterior da coxa, alguns chamam de jarrete. A gente só gosta de lembrar que o isquiotibial, na sua essência, ele conceitualmente tem um equívoco, a gente não pode conjecturar todos os flexores como isquiotibiais, pelo bíceps femoral, tanto a cabeça longa e a cabeça curta não terem inserção na tíbia, terem inserção na fíbula. Então, hoje, o termo mais aceito no inglês ou no português são os flexores do joelho. Isso altera muito pouco, mas vale a gente lembrar, quando a gente vai falar das ações musculares e da sua anatomia, lembrar que as inserções deles são diferentes. Tá? Conceitualmente, bíceps, cabeça longa e curta, semimembranoso e semitendinoso. Na anatomia e funções musculares, também é importante lembrar as ações secundárias. Naturalmente, como a gente falou, a flexão do joelho é a ação principal, primordial desses grupamentos musculares, mas tem uma ação importante, principalmente no mecanismo da marcha e da corrida, de ação secundária na extensão do quadril, e há discussões da movimentação de rotação interna e externa tibial. Alguns artigos acreditam que esse movimento existe, e aí os isquiotibiais fariam a rotação medial, o bíceps femoral ajudaria na rotação lateral. Alguns artigos acham que esse movimento isoladamente não existe, mas o mais importante é a flexão do joelho e a ação secundária na extensão do quadril. Lembrando do compartimento, isso é uma revisão para todo mundo relembrar um pouquinho. Compartimento posterior da coxa, isso aqui é uma imagem da ressonância magnética à direita e uma imagem de contexto anatômico. O bíceps, a cabeça longa e a curta mais laterais, é só a gente comparar aqui, o vasto lateral está escrito aqui, em relação ao fêmur. Mais superficial, o semitendinoso, e ele é mais central, e mais medial e mais profundo, isso tanto na ressonância magnética, no ultrassom a gente também consegue ver isso com muita facilidade, o semimembranoso, que tem um volume muscular maior, e, consequentemente, ele também tem uma ação de força muscular maior do que o semitendinoso, compartimento ali posterior. Essa é uma outra imagem que aí já passando um pouco, pincelando alguns conceitos mais atuais aí também de lesão muscular, uma imagem anatômica dos flexores e que já tem algumas divisões. Aqui, onde está a minha seta aqui em cima, o tendão livre, aqui na sua origem ou na sua inserção proximal.
tem a junção miotendinosa, tem o ventre muscular e tem o que a gente chama de aponeurose central ou de tendão intramuscular. Esse era um conceito pouco falado e os artigos mais recentes da medicina do esporte têm batido muito nessa tecla do acometimento ou não lesão do tendão intramuscular. Isso, teoricamente, é um critério de prognóstico ruim, pior do que se acometer isoladamente o ventre muscular, quando acomete o tendão intramuscular. Então, a gente tem, em fatores prognósticos, a melhor lesão ao pé da letra seria o ventre, isoladamente, onde está a minha seta. Depois, se acometer a aponeurose central ou tendão intramuscular. Depois, a junção miotendinosa. E, por último, de maiores gravidades, com prognóstico de lesão com tempo de cicatrização mais longos ou, às vezes, até indicações cirúrgicas, a lesão tendinosa ou no tendão livre. Então, vale essa lembrança anatômica também e estrutural. Falando um pouco dos conceitos, o Zamboni já fez a introdução e por que a gente escolheu as lesões flexores. A maior parte das lesões musculares são nesses grupamentos, tá? Até 50%, dependendo da literatura, então, massivamente são as mais comuns. Alguns livros e artigos dentro das lesões dos flexores colocam o bíceps como mais de 80%, 84% das lesões. Uma média nas revisões sistemáticas são em torno de 70%, 75%. Isso difere pouco, o importante é que a maioria, mais de 70% das lesões dos flexores, são do bíceps femoral. Depois o semimembranoso e, por último, o semitendíneo, tá? Aproximadamente 10%. Trazendo um pouco para o futebol, que é a realidade de muitos aqui, muitos que trabalham com futebol, varia um pouco também de literatura, mas a maioria delas corroboram que mais de 20% das lesões de futebol são da musculatura flexora do joelho e que mais de 20% dos atletas também, em algum momento da sua carreira, vão ter algum grau de lesão da musculatura flexora. Então, no dia a dia, é uma lesão muito comum que quem trabalha com esporte tem que estar acostumado a lidar. Outras modalidades que não o futebol, que tem uma prevalência muito grande, esporte principalmente que tem um sprint e alteração abrupta de direção. Atletismo, rugby, basquete, são alguns exemplos disso. Quando a lesão ocorre, algumas coisas importantes a gente vai ver nessa fase inicial da aula, tá? Na fase de maior carga excêntrica, que é o final da fase de balanço, vai ter uma imagem aqui que a gente já vai ver das fases da marcha, que a gente vai ver isso melhor, tá? Quando o quadril está em flexão e o joelho está saindo de flexão para extensão, tá? Existem dois tipos de lesões principais, a lesão em sprint, ou a lesão explosiva, como é do termo mais traduzido do inglês, que é a mais comum, ou a lesão por alongamento abrupto das fibras com estiramento, que é a lesão menos comum, mas que também tem uma ocorrência grande. Na média, essas lesões precisam de cerca de 3 semanas de tratamento, a gente vai ver as variações disso, pode ser mais ou menos dependendo do grau da lesão, e menos de 10% tem lesões associadas. Aqui um vídeo de talvez uma das lesões mais famosas da musculatura flexora, que foi do Usain Bolt, no Mundial. A gente vê a lesão clássica, esse é o tipo de lesão clássica da musculatura flexora, que é no sprint, uma lesão explosiva no final da fase excêntrica. E aqui um quadro que é até de uma aula do Correio Internacional, que diferencia para a gente aí os dois tipos principais de lesão. A lesão na alta velocidade, na explosão, no sprint, ou a lesão por estiramento, por alongamento abrupto das fibras. Quando é lesão na alta velocidade, a maioria delas é do bíceps femoral. Em contrapartida, quando é lesão por um alongamento exacerbado das fibras, é mais comum no semimembranoso. Tá? Um é para uma contração explosiva e outro é para uma posição extrema muscular de separar, afastar o músculo da sua origem, da sua inserção. Tá? Comumente, as lesões por alta velocidade têm uma correlação entre o ponto da dor do atleta e o ponto exatamente da lesão. Nas lesões por estiramento, essa dor é mais difusa, o atleta tem mais dificuldade, ou o paciente, de localizar onde é a dor. Tá? E aí tem um dado estatístico aí que as lesões em explosão são mais ou menos 10 a 12 centímetros da inserção, quando as lesões por estiramento são mais próximas da sua inserção.
que a gente comentou que a gente ia lembrar, que é importante para todo mundo, e aí falando como sociedade de ortopedia, relembrar dos conceitos que a gente aprende e da medicina do esporte também, lembrar dos ciclos da marcha. Na fase da marcha, os flexores não são a musculatura mais importante, principalmente para alta velocidade. A gente tem mais importante os extensores do joelho, tá? O quadríceps, depois a musculatura do bíceps sural, gastrocnêmio e solear, que são as musculaturas que fazem a alavanca, que fazem a impulsão, mas os flexores têm uma ação principalmente excêntrica, muito importante na marcha e na aceleração também. Esse aqui à direita é um estudo interessante, feito em atletas, que mostra atletas de atividades de alta intensidade com sprint, proporcionalmente com os músculos que aumentam mais de volume comparado à população não atleta. E o semitendinoso foi o principal deles. E aí, o dado da pesquisa mostra que, por o semitendinoso não ter uma importância tão grande na população normal, por ele ser o músculo, teoricamente, menos forte dos flexores, nos atletas de alto rendimento que trabalham muito o grupamento muscular, ele acaba se diferenciando mais da população normal. Mas não quer dizer que ele fique mais forte que o bíceps ou que o semimembranoso, isso de forma alguma. É só uma proporção em relação à população não atleta. Aqui vale a gente lembrar, nas fases de extrema velocidade, quando o atleta começa a ganhar velocidade, quando ele sai da posição estática, ele imprime muita força, mas a velocidade inicial é baixa, naturalmente, ele está começando a ganhar velocidade. E, conforme ele vai aumentando a velocidade, a força imprimida muscular vai diminuindo. Então, na fase do meio para o final da aceleração, o atleta tem uma imposição de velocidade grande, mas a força despendida é menor do que na fase inicial. A gente divide o ciclo da marcha ou da corrida principalmente em duas fases, fase de balanço e fase de apoio. Isso é importante para a gente entender o momento da lesão e quando os grupamentos musculares estão sendo mais utilizados, tá? E tem divisões dentro dessas fases, fase de absorção, fase de propulsão, fase inicial do balanço, fase média do balanço, fase final do balanço, como a gente está vendo aqui no ciclo da marcha. Eu peço uma atenção especial à fase de balanço, que é quando o membro que você está considerando o membro da marcha, aqui no caso, o membro inferior direito, está no ar, não está em apoio, por isso que não é a fase de apoio, é a fase de balanço. E dessa fase aqui, quando ele vai para a fase final, então na fase inicial de balanço, o joelho está flexionado, o quadril está mais ou menos a 30 graus flexionado também. Conforme o quadril vai flexionando mais, o joelho vai estendendo. E aí, a musculatura flexora começa a fazer uma ação excêntrica. Então, percebam nessa animação aqui, na fase inicial de balanço, a musculatura flexora está praticamente considerada inativa. Na fase média, a musculatura flexora, que é a segunda figura aqui, começa a ser ativada, mas ainda está frouxa, não está tensionada. Na fase média para o final, a musculatura flexora continua ativada e ela termina a fase que ela não está sendo alongada. E na fase final, é a fase com maior risco de lesão, a musculatura flexora está hiperativada e ela está no seu máximo de estiramento. É exatamente essas duas fotos aqui. Esse é o momento mais comum de ter a lesão da musculatura flexora. É o momento do final da fase de balanço, imediatamente antes do atleta ou do paciente reapoiar o pé, de iniciar a fase de apoio. É a transição da fase de balanço para a fase de apoio, e esse é o motivo, porque ele está com uma ação muscular muito forte, em que a musculatura flexora está contraída excentricamente. Alguns fatores de risco para lesão: encurtamento muscular, assimetrias, déficit entre flexores e extensores, déficit entre os flexores de um membro inferior com outro membro inferior, preparação física e fortalecimento muscular inadequado, não aquecimento antes de fazer uma atividade física, resistência, fadiga inadequada, esportes que tenham muito sprint, saltos ou mudanças de direção, e a puberdade é um fator de risco muito grande, em que tem um crescimento ósseo maior do que a musculatura consegue acompanhar. Lembrando que a gente cresce, a física está no osso, o músculo não tem uma unidade motora de crescimento, ele vai crescendo por estiramento, conforme o osso vai crescendo, o músculo vai sendo estirado. E no estirão da puberdade, a velocidade de crescimento ósseo é maior do que a musculatura consegue acompanhar,
esse é um dos motivos que tem tanto risco de lesão nessa idade para quem pratica atividade física. Quando a gente fala de classificação, eu não vou me ater muito a formas de classificação, epônimos, coisas do tipo. Tem várias hoje utilizadas, classificação britânica é muito utilizada para alguns, consenso de Munique por outros, a classificação de Barcelona é uma classificação mais difícil de ser reproduzida, mas muita gente na Europa usa. Tem vários fatores. Eu coloquei um slide falando um pouco do consenso de Munique, sem preferências ou não, mas é uma classificação que eu acho que ela é muito conceitual. Ela vai desde as lesões indiretas às lesões diretas. Nas lesões indiretas, ela começa classificando lesão, dor muscular de início tardia e lesão por fadiga, que são alterações musculares sem lesão estrutural. Isso no esporte é muito comum. A classificação de Munique corroborou, incluiu essas alterações musculares no rol de lesão. E depois do tipo 2, ela vai para disfunções neuromusculares, que podem ser centrais ou periféricas irradiadas, e o tipo 3 e tipo 4 já vão para aquelas configurações mais clássicas que foram definidas lá por Petrons no início, aquele clássico grau 1, grau 2, grau 3, sem alteração estrutural, com alteração parcial ou com alterações completas, e aí o consenso de Munique define se você tem alteração estrutural, o tamanho dessa alteração, até 25%, mais 50%, ou se é uma lesão completa, até ser uma lesão tendinosa. Então, são várias formas de classificar. É importante a gente entender o conceito, não independente se é o grau 1, grau 2 ou 3, lembrar do início da aula, se é no ventre, se pega o tendão, se não pega o tendão, e se for no ventre muscular, qual é a proporção, qual é a área seccional transversa acometida, o quanto da proporção da fibra isso acometeu também. Na avaliação física, alguns conceitos importantes, dor, naturalmente, se tem dor só a palpação, se tem dor a contração, se é a contração concêntrica ou excêntrica, se há alteração da marcha. Alguns estudos mostram que se o paciente ou o atleta já tem claudicação ou se já tem dor para deambular, o prognóstico também é pior. São lesões que, na média, vão levar aí pelo menos 3 semanas. Tá? Edema, equimose, alterações do arco de movimento, alterações de força e alguns testes específicos que a gente vai ver em fotos ou em vídeos. Esses são fotos do protocolo do Aspeter, que é um protocolo muito conhecido na medicina do esporte, e eles têm um guia de publicação aí que é muito bom, que é muito didático para quem quiser acessar e é aberto na internet. Começa naturalmente com a palpação. É recomendado, assim como em outras lesões musculoesqueléticas, a marcação do ponto da dor, e um lembrete também é marcar exatamente o ponto em relação à origem ou à inserção da musculatura, que a gente já começa a ver antes de um ultrassom, antes de uma ressonância, qual é o ponto exato da lesão, se ela tende a ser mais no ventre, se ela tende a ser mais no tendão, a gente já vai conseguindo ter pela avaliação física melhores avaliações. O alongamento ativo também é uma forma de avaliação física, aquele clássico do alongamento dos flexores, o joelho em extensão, o paciente vai flexionando o tronco em direção anterior, naturalmente ele vai afastando a origem da inserção do grupamento muscular e a gente já tende a ver se ele tem dor. Isso já é uma dor no sentido de estiramento das fibras, já é um dos fatores para a gente entender se aquela região tem lesão ou não. Avaliar o arco de movimento de extensão do joelho, se tem alguma alteração, isso pode ser mensurado manualmente, com goniômetro ou com algum aplicativo de celular, com inclinômetro ou outras coisas do tipo. O protocolo com quadril em flexão, o joelho saindo de uma flexão de 90 graus e passivamente o avaliador, o médico, vai estendendo o joelho, mantendo o quadril flexionado para estirar as fibras musculares e avaliando se tem dor e se tem restrição da amplitude de movimento por dor também. Formas de mimetizar, pode aumentar a flexão do quadril, tentando afastar ainda mais a inserção distal da origem na tuberosidade isquiática. Isso, teoricamente, sensibiliza a avaliação. E existe uma avaliação física que está protocolada, que, teoricamente, é a avaliação física que tem mais correlação com lesão. Não sei se todos conhecem, é a shoes off, ou tirar o sapato, que é muito simples, mas que hoje é a avaliação que tem a maior evidência na literatura de correlação entre a dor do paciente nessa avaliação e a lesão no ultrassom ou na ressonância magnética. Quando o paciente tem dor para retirar o sapato, tem um vídeo aqui para vocês entenderem,
a probabilidade de ter uma lesão estrutural é muito grande. Então, aqui, um vídeo. É simplesmente retirar o sapato sem a ajuda das mãos. Tem que retirar o sapato do membro lesionado, do membro que o paciente ou atleta está com dor. Naturalmente, ele acaba fazendo uma ativação da musculatura flexora e ele tende a ter dor. É um exame simples de fazer e que está respaldado na literatura de correlação com lesão estrutural no ultrassom. Avaliações de força podem ser usadas dinamômetros manuais, de pressão ou de tração, ou contra-resistência também, para a gente mensurar se tem alteração da força. O ideal é ter um basal do atleta e depois, no monitoramento, no follow-up, a gente avaliando a melhora ou o retorno do padrão de força daquele atleta. Esse é um exame bem legal também, que está protocolado, que ele é tanto usado como uma avaliação física, como no protocolo de tratamento, tá? Que é o H de Esklin, não sei se todos conhecem, que o paciente tem que fazer com o joelho estendido, e aqui eles colocaram até um brace para facilitar, para o atleta não flexionar o joelho mesmo sem querer, tem que fazer uma flexão do quadril com o joelho estendida em alta velocidade, na maior velocidade possível. Esse é um exame que a gente vai ver no final também, que ele é usado como critério para o paciente ou para o atleta retornarem à corrida, ao retornar a fazer o sprint. É o exame chamado de H de Esklin, tem um vídeo dele aqui para entender melhor. O brace está para ajudar o joelho a permanecer em extensão, para não flexionar e alterar a avaliação. Ele faz 3 movimentos, enfim, tem variações, tem gente que faz uma vez só, tem gente que faz mais vezes, mas o importante é o conceito da avaliação. Avaliações complementares. Ressonância magnética continua sendo o padrão ouro, o mais usado, mas o ultrassom na medicina do esporte tem ganhado cada vez mais força, acho que em todas as especialidades, ortopedia, reumatologia, no consultório, cada vez mais ortopedistas e médicos estão tendo ultrassom. Eu gosto muito de usar a ferramenta, principalmente para follow-up, é muito dinâmica. A gente costumava dizer que é examinador dependente, então o conselho que a gente dá é nós ficarmos examinadores dependentes, a gente aprender a usar a ferramenta e aí depender e confiar de nós, com nós mesmos nessa avaliação. É muito prática, muito fácil, e a gente ainda tem a vantagem de realizar ela dinamicamente, conversando com o paciente, entendendo onde é a dor, fazendo contração concêntrica, fazendo contração excêntrica e usar no follow-up. A gente consegue ver desde edema, hematoma, alteração de fibra, consegue ver a melhora cicatricial com o tempo. Então, o ultrassom ganhou muita força. Muitos clubes de futebol hoje têm radiologistas ou médicos que fazem ultrassom. Lá no Comitê Olímpico, a maioria dos médicos realiza a ferramenta também. Hoje é quase que obrigatório na medicina esportiva a gente conseguir usar a ferramenta ultrassonográfica, mas a ressonância magnética continua sendo a mais sensível, a melhor para a gente delimitar. Aqui é um exemplo prático até, que também foi cedido pelo diretor do CETUS, que fez uma lesão muscular. Aqui quem está fazendo a avaliação é o Ronaldo Lins, que é coordenador dos cursos de ultrassom musculético lá do CETUS, e também trabalha com futebol profissional. Ele é o radiologista da CBF, da Seleção Profissional de Futebol e do Atlético Mineiro. Está há anos com muita experiência. Essa é uma avaliação feita por ele de uma lesão exatamente da musculatura flexora do bíceps femoral. Na tela central aqui a gente consegue ver a região do hematoma. Isso aqui é um ultrassom bem agudo. À direita já não é tanto na fase aguda, já tem uma reorganização ali estrutural. A gente consegue delimitar, medir a lesão, pedir para fazer a avaliação dinâmica e depois fazer o follow-up. Só para ilustrar a avaliação de ultrassom. A gente, pelo ultrassom, consegue, de forma dinâmica, avaliar todas as fases da lesão, lembrando aí, pincelando conceitualmente, aqui à esquerda tem um músculo em repouso, um músculo íntegro. Na segunda foto superior, a gente tem com um dia de lesão, que é a fase
início da fase inflamatória, e aí varia ali se vai até 3 dias, 5 dias, algumas literaturas dizendo até 7 dias da fase inflamatória, para depois iniciar a fase regenerativa. Então, a gente saiu da fase inflamatória, fase de destruição, e inicia a fase regenerativa, e, por último, a fase de remodelamento ou maturação. Pelo ultrassom, a gente consegue ver tudo isso. Aqui tem o resumo de cada uma dessas fases que a gente colocou. A fase inicial inflamatória ou de degeneração, 48 a 72 horas, alguns artigos falam mais, como eu falei, 5 a 7 dias. O que a gente tem nessa fase? Ruptura, hematoma, necrose das miofibras, desorganização do espaço muscular. Na segunda fase, que é a fase regenerativa do reparo, começando 5 a 7 dias depois, a gente tem fagocitose desse tecido necrótico, já começa a ter alguma regeneração ou reparo dessas miofibras, e a gente começa a identificar neoformação vascular e tecido cicatricial sendo formado. Essa é a fase que a gente pode começar a ver ou não a formação da fibrose. É importante a gente ver se já começa a ter alteração para tecido conjuntivo, é a fase que a gente tem que atuar justamente para evitar a formação fibrótica. Tá? E a última fase é a fase de remodelação, depois de 10 a 14 dias até o fim do tratamento. A gente consegue ver brotos capilares, reorganização tecidual, recuperação funcional do músculo, reutilização do tônus muscular nas fases dinâmicas da ultrassonografia. Então, o ultrassom tem muito essa vantagem e é importante para a gente. Indo para a fase final, tentando não extrapolar o tempo para a gente discutir também, ter a colaboração de todos os colegas. Hoje, já não é mais discutido o que era se discutido antigamente, que o tratamento de lesão muscular era repouso, gelo e anti-inflamatório. Todos esses conceitos estão muito batidos. Não é repouso, não é gelo isoladamente e também não é anti-inflamatório. O mais importante é o tratamento ativo. A gente começar, já está autorizado com 24, com 48 horas, começar exercícios musculares, principalmente excêntricos, claro, conforme tolerado pelo paciente ou pelo atleta. Mas isso é o mais importante para uma cicatrização anatômica, fisiológica daquela lesão, para aquele músculo voltar a ter ação prévia e para evitar a fibrose também. Isso é o que a gente tem de mais importante para evitar a fibrose. Tá? O principal vai se discutir se faz excêntrico, isométrica. O excêntrico ainda continua mais respaldado, apesar de alguns artigos recentes baterem na tecla do isométrico. O que é importante é evitar, na fase inicial, a ação concêntrica isolada. É pelo limite da dor, é no ar com movimento tolerado, mas tem que fazer. E depois, trabalhos de controle neuromuscular, de estabilidade, isso vai sendo a sequência do tratamento. E aí eu relembro o que a gente falou nos slides anteriores das fases da lesão. O início é a fase inflamatória, a fase destrutiva, degenerativa, para depois entrar na fase regenerativa, de maturação e de recuperação funcional até o return to play do atleta ou do paciente. E eu coloquei essa foto, é uma foto clássica de 2020, que mostra o tamanho da cascata inflamatória, a quantidade de citocinas, de variantes inflamatórias que são liberadas depois de uma lesão. E aí vem aquela grande discussão, que eu não vou me ater, eu vou deixar para a gente discutir com os colegas depois, do uso ou não do anti-inflamatório na lesão muscular. Existe a grande teoria de evitar, porque a inflamação faz parte da cicatrização. Hoje já tem alguns médicos referência que, se o atleta tem uma dor, a ponto dessa dor ser incapacitante para a realização da atividade muscular excêntrica na fase inicial, tem alguns médicos que já fazem o anti-inflamatório, alegando que é mais benéfico fazer o exercício do que não fazer. Tá? Na minha linha de prioridade, eu tento evitar, tento usar analgésicos comuns. Se o atleta não consegue fazer exercício por dor, eu até vou para analgésicos controlados e, porventura, até opioides. Tento evitar o uso do anti-inflamatório, mas não condeno de forma alguma. Acho que o mais importante mesmo é o atleta conseguir fazer a atividade muscular, principalmente excêntrica, na fase inicial. Aqui é uma foto que eu pedi autorização, que foi de um congresso do Comitê Internacional. Eu tirei a foto da tela e pedi autorização para colocar nas aulas, que é um artigo, é um trabalho, ele não foi publicado, por isso a autorização, para atletas no esporte que começaram o tratamento com exercícios excêntricos com 24 horas, depois de 3 dias de lesão, e atletas que começaram só depois de 8 dias de lesão. A maioria, eles tentaram caracterizar o mesmo grau de lesão, tá?
de ser uma lesão com pouca, até no máximo 20% de rupturas de fibra. Então, não teve ninguém com mais de 25% de lesão estrutural das fibras e também não teve atleta sem nenhuma lesão estrutural, para tentar não enviesar o estudo. Foram 90 lesões avaliadas. Os atletas que começaram com 24 horas o tratamento muscular excêntrico retornaram com cerca de 11 dias, tá? Para o return to play. Os atletas que iniciaram o tratamento excêntrico depois de 72 horas precisaram de uma semaninha a mais ou menos, tá? 17 dias foi a média. E os atletas que só começaram a fazer o trabalho muscular excêntrico depois de 8 dias, ou seja, uma semana depois, olhem para onde foi esse número. Mais de 50 dias para o return to play. Lesões consideradas similares. Claro que não, isso aqui não é um artigo, claro que tem algum viés nesse meio do caminho, não foi tão estudado, mas já é um número alarmante para a gente ter. Tem outros artigos mais embasados que mostram a importância também da gente iniciar o trabalho de fortalecimento muscular excêntrico o mais precoce possível. Como eu falei, o gelo não é que ele é condenado de forma alguma, se falava muito no protocolo Price, tá? De repouso, elevação, compressão, gelo. Isso continua sendo importante, mas hoje entrou-se muito a teoria de dar carga precocemente para o atleta, de fazer exercícios excêntricos, de estimular a vascularização e até a parte da preparação mental também, dar feedbacks positivos e ser otimista com o paciente. Então, hoje um termo que vem sendo usado em vez do Price é o Peace and Love, que basicamente reúne tudo do Price: proteção, elevação, compressão, educação. Eles colocam como o avoid, evitar anti-inflamatórios, então num conceito um pouquinho que a gente acabou de discutir, e o love, que eles agregaram, é isso, é carga, exercise de exercício, principalmente excêntrico e para restabelecer a mobilidade, e estimular a vascularização do membro e o otimismo de o atleta estar positivo naquela recuperação, entrando como um fator importante também. Lembrando que o gelo, além da função anti-inflamatória, ele tem uma função importante no extravasamento de líquido do meio intra para o extracelular, então ele também melhora o edema e também melhora o controle do hematoma. Aqui a foto do protocolo do Asper, tá só para ilustrar, se alguém procurar na internet, ou a gente pode mandar o link depois. É um link bem completo de todas as formas de lesão muscular, tá, dos flexores, que fala desde a avaliação física até o tratamento, até o return to play. Divide em todas as fases, isso é muito usado no futebol, fase de 1 a fase 6, a fase que é focada na fisioterapia, até a fase de transição para o campo. Algumas outras modalidades não usam tanto essa nomenclatura de fase 1 para fase 6. O mais importante, outra vez, é o conceito. O tratamento inicia mais controlado, passivo e ativo com exercícios controlados, até chegar na fase final de liberar o atleta 100%. Existem vários critérios para isso. Isso são fotos ao decorrer do protocolo do Asper que mostram todos os exercícios bem seriados que eles recomendam fazer. Não quer dizer que são 100% certos, é só uma base para a gente ter de uma instituição que é muito referência na medicina esportiva. Esses são exercícios que são considerados exercícios iniciais para serem feitos, para estimular a ativação muscular. Então, coisas simples que a gente pode falar com nossos pacientes do consultório. Sentar e levantar da cadeira, sentar e levantar o sofá, às vezes é um pouco perigoso, porque tem muita gente que tem sofá muito baixo. Então, o protocolado na fase inicial como vocês verem aqui nessa foto, teoricamente o joelho não passar de 60 a 80 graus, tá? Então, se a gente abaixar muito disso, 80, 90, 100 graus, pode fazer uma força exacerbada, tá? Mas agachar e levantar numa altura controlada é recomendado fazer já na fase inicial. Tem dois exercícios muito comuns, que é o diver e o glider, que eu vou colocar o vídeo agora para a gente avaliar, que são exercícios que são estimulados já com 24 a 48 horas de lesão. Esse é o diver. O paciente pode fazer, então, são exercícios simples. A gente não precisa ter uma estrutura do Comitê Olímpico, no clube de futebol. A gente pode ensinar para os nossos pacientes do consultório fazerem, para os fisioterapeutas fazerem. Já estimula a cicatrização. É pouca variação, o conceito é muito parecido, mas esse é o glider. Uma diferença é que o membro não está
na fase não está no ar, ele está apoiado no solo escorregando, por isso o nome, naturalmente, de glider. Mas a teoria é muito parecida. Isso tudo, pessoal, outra vez, fase inicial de tratamento da lesão. Outro exercício muito comum que faz parte tanto de protocolos de prevenção como de tratamento é o bridge, ou a ponte, e aí tem as suas variações, elevação bipodálica, elevação unipodálica, elevação unipodálica com um dos membros elevado para dificultar, mas essa é a base dos exercícios, e aqui tem um vídeo com várias das suas variações. Ele divide em vários estágios de acordo com as dificuldades. Acho que não está rodando, espera aí. Agora vai. Essa é a fase inicial, teoricamente, a que exige menos do grupamento muscular. Outra vez, usado tanto como protocolo preventivo como no tratamento. E a gente vai tornando as fases mais complexas, mais difíceis, de acordo com a progressão do tratamento, conforme o paciente ou o atleta for tolerando, a dor for melhorando. Esse já seria o estágio 4, com o membro apoiado no solo, e vocês vão ver já já que vai dificultar ainda mais. Agora, com o membro apoiado, mas ele elevado. E aqui, vou entrar na fase final aí de tratamento e prevenção, um exercício aqui também que é muito conhecido, muito falado, que é o nórdico, a flexão nórdica. Ainda é o exercício que também tem mais embasamento na literatura para ser feito, muitos consideram quase obrigatório na prevenção. Tem a discussão também se tem viés, tem uma discussão de que um dos artigos é de um dos fornecedores de um equipamento, que é exatamente esse que está aí, que é para avaliação da força flexora durante o nórdico, mas o nórdico, o conceito dele é a ação excêntrica da musculatura flexora, não é um exercício simples de fazer. A gente está fazendo isso no Comitê Olímpico, num equipamento que chama Nordboard, que o atleta faz a flexão nórdica enquanto a gente consegue mensurar o grau de força de um membro com o outro, comparar a diferença percentualmente e o pico de força, além da contração muscular no gráfico aqui. Então, é um exercício que pode fazer parte da rotina. Os artigos iniciais foram todos feitos principalmente nos atletas de rugby, que tem muita lesão de flexores também, mas atualmente já tem muita coisa no futebol, em outras modalidades. O atleta sai da posição de joelho com o tronco ereto, ele não pode flexionar ou estender o tronco para não enviesar o teste, e ele vai fazendo a inclinação anterior do corpo, mantendo a contração excêntrica dos flexores. Esse atleta estava numa reabilitação, então ele está fazendo com elástico, numa fase inicial, mas pode fazer sem elástico, pode fazer com peso. Não é um exercício fácil de fazer. De novo, não vou falar só do exercício, apesar de ser o exercício referência, é o conceito, é o trabalho excêntrico da musculatura. Uma das críticas dele também é que ele não simula nenhum gestual esportivo específico. Nenhum esporte faz exatamente esse exercício no seu gestual. E o que se mais fala hoje é de tentar realizar exercícios com a fisioterapia, com a preparação física, o mais similares do seu gestual esportivo. Quando a gente fala de tratamento cirúrgico, antes de fechar falando de prevenção, não é escolha, tá? Está longe de ser a escolha, mas recentemente ganharam mais alguns artigos falando da reinserção do tratamento cirúrgico. O que a gente tem de evidência? Teoricamente, lesões de mais de dois ou mais tendões,
dos flexores, com uma retração maior que 2 centímetros. Isso é muito discutido, pessoal, depois a gente vai abrir para debate, se alguém tem experiência. Esse é até um caso que o Lourenço, um amigo nosso que trabalha com esporte, que é especialista em quadril, referência aqui no Rio de Janeiro, fez. Ele fez até por vídeo, fez uma cirurgia fechada, não uma cirurgia simples de fazer, risco neurológico importante também nessa região ali, mas os resultados ainda são muito similares ao tratamento conservador, em termos de reabilitação e dor, ganho funcional e força muscular. Então, ainda tem muita discussão se vale ou não operar, mesmo quando a lesão é de mais de 2 tendões e mesmo quando tem retração mais de 2 centímetros. Tem muita gente ainda que referencia tentar tratar conservador, avaliar se vai ter algum déficit para depois tentar operar. Só que aí os resultados da cirurgia também ficam muito mais complicados. Então, é uma discussão, e se fazer, se faz aberta, se faz por vídeo, a cirurgia é minimamente invasiva com as suas vantagens, mas ainda pouca gente tem essa experiência, e as técnicas vão variar de reinserção com âncoras, de ternografia, de usar algum enxerto para reforço muscular, da necessidade ou não de fazer a neurólise também. Eu achei que valeu a gente colocar. Vou para a parte final da aula, para a gente tentar não exagerar muito, falando da parte preventiva, que é o mais importante, o que a gente quer mesmo é evitar a lesão, lembrar desses 3 conceitos da dor e da cicatrização. Então, esse é um conceito que a gente pegou do tratamento para levar para a prevenção. O que a gente precisa ter do conceito? Juntar a dor e o processo cicatricial, a capacidade do tecido e a capacidade do movimento do atleta. Então, aquela funcionalidade. A gente tem que ter esses fatores todos juntos para poder reabilitar. Se eu só tenho a melhora da dor e não reabilito a capacidade tecidual, eu não vou ter um músculo voltando a ser funcional. Se eu ignoro a dor do meu atleta e vou só na reabilitação muscular, eu também não vou ter o melhor resultado. Então, tem que trabalhar nessas 3 esferas juntos na interseção. E a prevenção vai buscar isso. Vai evitar a fadiga, vai tentar evitar a dor, vai trabalhar a demanda daquele tecido, vai tentar mimetizar aquele gestual do atleta, a capacidade do movimento. Essa é uma foto do protocolo do Barcelona, da instituição do Barcelona mesmo, que tem um cunho educativo grande, mas é muito voltado para o futebol também, só para a gente ilustrar a quantidade de exercícios que eles colocam como evidência importante na prevenção de lesão dos flexores. Então, tem muita coisa, eles dividem aqui em maior grau de evidência, o excêntrico também tem maior grau de evidência na opinião deles, falam de pliometria, falam de trabalho de core, falam de trabalho de cadeia cruzada, também importante, agilidade, potência, e à direita eles escrevem vários exercícios, e vários que eu acabei de falar, tá? Flexão nórdica, diver, o glider, aí eles colocam alguns exercícios como o good morning, que o CrossFit usa muito, exercícios em equipamentos de academia. Então, tem uma série de coisas que a gente pode ter. Outra vez, vamos focar mais no conceito de qual exercício especificamente. Aqui, fotos e vídeos de prevenção que a gente faz com atletas. Isso também teve autorização de hoje para colocar na aula. Vídeos fazendo um agachamento nas suas fases no inercial, que é um equipamento que a força que você coloca é a mesma força que esse equipamento te devolve. Então, você consegue trabalhar a fase concêntrica e a fase excêntrica, fazendo a restrição e resistência daquele movimento. O agachamento, naturalmente, é um movimento de exigência da musculatura flexora também. Lembrando o conceito na prevenção do concêntrico com o excêntrico. O excêntrico, por definição, tem que ser uma força, um peso maior do que o atleta tolera no concêntrico, porque o excêntrico vai trabalhar com a resistência, tem que ser um peso que mova, que desloque a sua articulação. Esse é o conceito do excêntrico. O concêntrico é o contrário. Você, paciente, que coloca o peso para deslocar a articulação. O excêntrico é aquele peso que está deslocando a sua articulação e você cria uma força de resistência alongando aquelas fibras. Então, se você pega um peso que você consegue levantar no concêntrico, aquele peso não tem como ser suficiente para deslocar a sua articulação no sentido contrário. Então, naturalmente, o excêntrico tem que ser com mais peso do que você tolera no excêntrico. A média é em torno de 20% a 40% a mais. O nórdico, outra vez, lembrando do conceito dele, o artigo principal do nórdico, que é com o rugby, que foi avaliado, depois foi feita uma revisão, uma meta-análise com mais de 8.000 atletas, que evidenciaram mais de 50% da redução de lesões. Algumas publicações foram de 85% da redução de lesões de flexores. Tá? Então, elucidando o nórdico outra vez, aqui uma forma de fazer mais fácil, com elástico.
Isso é uma atleta da natação fazendo. Mas também pode ser feito sem nenhuma força. Isso aqui é um atleta que tem bastante intimidade com o exercício, está acostumado a fazer. Perceba que o controle motor dele é muito bom na fase excêntrica, ele consegue fazer um controle lento e ele ainda tem uma boa impulsão no retorno da fase concêntrica até. Ele ainda usa a força dele flexora no retorno. Só exemplos elucidando o nórdico para a gente poder discutir. Isso aqui foi filmado hoje foi até uma discussão que a gente teve hoje no treino do Vasco, do futebol profissional, e depois a gente discutiu lá no Comitê Olímpico, que é tentando criar situações de treino de prevenção que são mais comuns na lesão ou no gestual do atleta. Então, aqui é um exemplo, lembra que a gente falou no início que a lesão mais comum é no final da fase de balanço? Então, a gente fez no quinel, no aparelho aqui, o aparelho está tracionando, sou eu no vídeo, está puxando e eu estou criando uma força de resistência excêntrica na minha musculatura flexora, justamente tentando simular essa fase final do balanço da marcha. Aqui é uma visão frontal, aqui é uma visão mais lateral no aparelho. O aparelho está me puxando, e eu estou controlando, fazendo a minha contração excêntrica, tentando simular uma fase da marcha ou uma fase da corrida mais fidedigna a como o atleta se lesiona, tentando trabalhar exatamente o gestual da lesão. O Kinel é um aparelho que é muito usado, é um aparelho caro, algumas clínicas têm, mas é basicamente instituições do esporte, clubes de futebol que usam. É um aparelho que vale a discussão depois, mas não é o foco tanto da aula. E aqui um outro exercício também, estimulando a contração excêntrica. O Kinel, outra vez, o aparelho está puxando, e a gente está fazendo a flexão do quadril com o joelho estendido, tentando segurar em várias angulações o joelho, e aqui na segunda fase, flexão do quadril, mas estendendo o joelho também, para ser um movimento também mais fidedigno e também fazendo a contração excêntrica em várias angulações. Então, são formas da gente atuar na contração excêntrica mais próximo do gestual, mais próximo de um fator de risco de uma lesão, para a gente trabalhar no conceito. E aqui uma imagem ilustrativa de que isso não é só para atletas de alto rendimento, isso aqui são 2 fotos de físios que trabalham com gente em clínicas no consultório, e que esse tipo de avaliação de força, de arco de movimento, de padrão, de valgo dinâmico, como está aqui, isso pode ser feito no consultório, isso pode ser feito com o paciente. Se vocês perceberem, grande parte da aula não teve o Kinel ou não teve nenhum aparelho rebuscado. É muita coisa com peso livre, muita coisa com elástico, muita coisa sem necessidade de peso, só com peso corporal, que a gente pode trabalhar no nosso consultório e também consegue trabalhar com atletas de alto rendimento. E, por fim, o que a gente tem aí de principais critérios que a gente utiliza para o return to play, para o atleta estar apto, tá? O atleta está sem dor, a palpação e no gestual esportivo, em alta velocidade e potência, arco de movimento completo ou o mesmo arco de movimento prévio da lesão, tem atleta que já tem algum déficit, marcha sem alterações, tanto na marcha como na corrida, força concêntrica e excêntrica em padrões prévios e simétricos, avaliações funcionais regulares, em corridas, em sprints, avaliações do caos ou do estresse. É muito importante a preparação mental, o atleta está seguro e está confiante para retornar, isso é uma coisa que cada vez mais está tendo espaço na medicina esportiva, o atleta tem que estar muito seguro para aquele retorno, senão a chance de uma recidiva de uma outra lesão é muito grande. E com isso, eu finalizo, espero não ter passado muito do tempo, agradeço outra vez a oportunidade, espero, Zamboni, ter honrado aí o convite, ter contribuído de uma forma um pouco mais dinâmica, tentando fundir um pouco do que a gente aprende no conceito inicial ali. Tentei trazer o que a gente tem de mais evidência que a gente usa na medicina esportiva. Abro para perguntas e para colaboração dos nossos colegas celebridades no esporte aí. Obrigado a todos outra vez. Poxa, beleza aí, Rodrigo. Muito obrigado pela aula. Foi uma aula perfeita, assim. Você abordou questões básicas e depois aprofundando, tanto que podem ser tanto usadas aí no esporte profissional quanto no dia a dia de consultório. Então, englobou tudo que a gente precisava. Muito ilustrativa. Olha, uma aula bem completa mesmo. Apesar de falar de flexores, deu para entender todo o conceito aí de lesão muscular. Então, foi uma abordagem, assim, não vejo o que criticar dessa tua aula. Muito bacana mesmo. Muito obrigado você pela
disponibilidade. Sei que você tem bastante compromisso, bem ocupado aí, o Comitê Olímpico te consome bastante, consultório. Agora o Vasco, né? Então, então muito obrigado aí pela disponibilidade por abrilhantar aí essa noite aí com essa aula. Eu vou começar abordando alguns assuntos com os colegas de protocolos gerais do dia a dia de cada um, que pode haver alguma diferença, né, de abordagens, e escutar o que cada um faz no seu dia a dia, né? Então, eu gostaria de abrir para o Caio aqui, que trabalha com o Caio Senise, trabalha com o futebol profissional. E Caio, sei que você tem uma linha parecida com o Rodrigo, mas você mudaria essa tua abordagem inicial, o atleta que teve uma lesão, vamos dizer, ontem, no jogo de domingo, vamos supor assim, qual seria a tua abordagem inicial, beira-campo? Eu sei que você vai bastante a campo, acompanha bastante treino, então você pega essa lesão de forma bem aguda, né? Assim, você tem essa experiência de presenciar a lesão no momento que ela ocorre, o que não é o que a maioria, de repente, pega aqui, que acaba pegando esse atleta no consultório, ou o atleta amador ou profissional. Como é que seria a tua abordagem imediata desses tipos de lesão? Primeiramente, boa noite, Henrique Funchal. Obrigado pelo convite. Zamboni, Chueda, é um prazer estar com vocês todos aqui, todos estão participando. Rodrigo, parabéns pela aula, sempre aprendendo. Já assisti essa aula pelo menos umas 18 vezes, mas sempre são conceitos que a gente vai reforçando. Isso é interessante, Zamboni. Atualizei hoje, tá? Atualizei ela hoje. Tá ótimo. Isso é interessante porque, realmente, o paciente do consultório, né, pela característica do músculo, que ele tende a se regenerar melhor, né, em relação à cartilagem, tendão, ligamento, muitas vezes ele posterga muito, né, só vai quando está complicado ou quando está lesionando no consultório. Já no ambiente do alto rendimento é imediato, não é um diagnóstico complicado, como o Rodrigo falou, é uma dor clássica, característica, vai variar se vai ter impotência funcional ou não. Tá? O que eu acho que é importante é, primeiro, essas 24, 48 horas em relação ao tratamento para reduzir a lesão, é a compressão, e aí o gelo ali, que o Rodrigo colocou um pouco questionável, mas eu particularmente costumo utilizar, tá? E a avaliação com ultrassom, que é uma coisa que a gente tem utilizado cada vez mais, né? Médico do esporte, ortopedista, como uma extensão do exame clínico, é uma coisa que a gente tem que ficar um pouco atento, que a própria literatura e a nossa experiência vai demonstrando que, de forma imediata, ele tende a como é que se diz, a lesão ela tende a ser, a gente considerá-la menor do que exatamente ela é. Então, um tempo adequado, subestimar a lesão, então um tempo ideal aí para a gente fazer pelo menos 36, 48 horas para avaliação real da lesão, tá? E aí, de forma, como ele falou, medicação, a gente tenta evitar inflamatória. Claro que, por exemplo, lesões contusionais, né, trauma direto, tende a ter um processo inflamatório maior, uma formação de hematoma maior. Eu tendo a ser mais liberal com anti-inflamatório, porque ali até pelo risco de ter complicação, miosite, ossificante. E, em alguns casos, realmente para utilizar, para permitir que o atleta vai executar o tratamento ativo, que é, como o Rodrigo falou, a contração muscular, que é o que gera a mecanotransdução para a cicatrização. Uma outra coisa importante, que é um conceito que ele colocou no inicial, é essa questão do tendão intramuscular, né? E o acometimento de tecido conjuntivo. Então, os estudos têm mostrado, a gente na prática vê isso também, que quanto mais tecido conjuntivo é acometido, pior é o prognóstico da lesão. Tem uma lesão que está sendo cada vez mais descrita. Vocês estão me ouvindo? Então, que é a lesão da junção T, né, entre o bíceps. Como o bíceps é o mais lesionado, a gente falando de flexores, é a lesão da junção T, que é a poneurose comum ali do bíceps cabeça longa com cabeça curta. Essa é uma lesão que a gente tem que ficar atento, que o prognóstico e o índice de relesão tende a ser muito grande, né? Que foi uma coisa que o Rodrigo também pontuou lá no início, que é uma dor de cabeça para a gente, e é algo que a gente sempre tem que ficar atento. E tem algumas lesões, por exemplo, essa da junção T,
saiu um estudo agora de futebol australiano, né, que é um tipo de futebol esporte diferente, com uma relesão de 53%. Então, é realmente algo que a gente tem que tender a ser mais conservador e aí talvez discutir algum outro tipo de terapia, né? Assim como ocorre nas proximais de reato femoral, que são cometimentos tendíneos maior, essas lesões tendem a ter um tempo de cicatrização maior e ter uma recorrência maior também. Beleza, Caio, obrigado. E também, eu não sei se alguém tinha comentado, essas lesões, às vezes, da junção miotendínea, até elas enganam no exame, porque às vezes aparece uma lâmina líquida, né, tênue ali entre a musculatura, e às vezes até o radiologista classifica como um grau menor, e na verdade é uma lesão mais grave, né, porque a poneurose tende a ter uma cicatrização mais pobre, né, que o ventre. Então, às vezes a imagem, se o médico não está acostumado com a imagem e vê só o laudo, pode ser traiçoeira, né, essa lesão. O Guilherme, você também, Dilda, você tem bastante experiência beira-campo, né, teve com o Palmeiras, muitos jogos beira-campo e agora com o Santos. Você teria algum outro tipo de conduta nessa lesão precoce? Você faz a imagem, com que tempo você solicita imagem, que tipo de exame de imagem você pede? Você tem ultrassom portátil ou no teu dia a dia do clube, ou você parte direto para a ressonância? Como é que é a tua conduta nessa abordagem de tempo? A gente sabe que o atleta às vezes fica pressionando, quer saber logo fazer o exame, mas nem sempre essa janela tão rápida é adequada para avaliação, né? Bom, boa noite a todos. Primeiro, parabenizar o Rodrigo pela aula, muito boa. Acho que segue muito a linha do que a gente aprende realmente na residência de medicina do esporte, no que a gente acaba executando no dia a dia, né? E tem discutido, tá muito em evolução essa questão de prevenção e tratamento de lesões musculares, né? E aí, trabalhando com futebol, principalmente, eu acho que a conduta inicial vai muito ao encontro do que o Caio falou, assim, é algo bem similar mesmo, nas primeiras horas. Em termos de diagnóstico, a gente costuma usar a ressonância magnética como primeiro exame, tá? E aí a gente já faz, normalmente, no dia seguinte, a queixa do nosso atleta. A gente usa a ressonância magnética por conta da sensibilidade, né? Então, a gente sabe a importância de ter a informação correta, levar a informação correta para o atleta, para a comissão técnica, uma pressão de imprensa também em cima, e aí a gente não pode comer bola nesse primeiro momento. A partir do momento que a gente faz a ressonância, a gente tem um diagnóstico, a gente começa a usar o ultrassom que a gente tem lá dentro do clube, e é um ultrassom portátil, às vezes a gente pode levar para viagem, mas acaba ficando no clube, a gente não leva, porque normalmente a gente joga e já volta pro centro de treinamento, e aí a gente usa o ultrassom para acompanhamento da lesão, né? E falando de protocolo de tratamento, a gente, embora entenda a questão do tempo, e existem as fases de cicatrização, e existe um tempo, mais ou menos, um intervalo de tempo adequado para cada uma dessas fases, a gente usa muito como preceito principal a funcionalidade do nosso atleta, do nosso paciente. Então, assim, se ele está respondendo bem, a gente já começa a dar estímulo, já começa a dar carga de forma muito precoce, e à medida que ele vai respondendo, a gente vai progredindo na forma que a gente dá estímulo, que dá carga para esse atleta. Um outro ponto ainda que eu queria salientar é a questão teve uma tabela que o Rodrigo mostrou sobre a evidência que a gente tem em termos de tratamento de prevenção de lesões de flexores, e coloca o sprint como talvez o tipo de exercício onde a gente mais vai ter eficiência. Por quê? Porque a gente vê que, se a gente entende que o atleta se machuca principalmente em sprint, aí a gente sabe que precisa treinar especificidade. Quanto mais a gente conseguir treinar o movimento de sprint, melhor. Então, é importante a gente colocar treinos de velocidade máxima desse atleta durante a semana. Você precisa entender qual é o melhor momento para ele fazer isso, lógico, mas às vezes a gente trabalhar só dentro da academia, né? Só dentro do setor de fisioterapia ou de preparação física interna, e não colocar esse atleta para se expor a altas velocidades, talvez a gente não consiga estar chegando no melhor nível de prevenção de lesão muscular, falando de flexores.
E aí, dentro do contexto também de futebol, a gente precisa alinhar isso com comissão técnica, porque às vezes faz treinos muito reduzidos, né? Faz um campo mais reduzido para o atleta ter mais interação com a bola, mas não permite um espaço adequado para ele conseguir fazer um sprint, uma velocidade máxima. E aí o atleta treina a semana inteira num espaço mais reduzido e no final de semana vai ter um jogo num espaço maior e aí ele não está preparado para dar aquele sprint. E eu falo isso também pensando no atleta amador, né? Às vezes é o atleta que só faz academia durante a semana, chega no final de semana, ele quer jogar bola, mas ele não está preparado para dar um sprint. Ele tem força, mas ele não consegue executar, não consegue transferir aquela força durante o movimento. Beleza, Guilherme. Realmente agora, assim, você tocando no atleta amador, que, vamos dizer assim, é boa parte do dia a dia aqui nosso, eu vou pedir para o Rodrigo Bier, nosso colega, aqui, né, Bier, a gente atende bastante atleta amador, tem o futebol amador aqui na nossa cidade é bem forte, então tem muita lesão e essas lesões do amador, acontece que o que o Caio falou, o paciente chega, às vezes, com 2, 3, 4 semanas pós-lesão, ou às vezes já com uma relesão, né? Então, assim, a abordagem acaba sendo diferente, porque você vai ter que tomar outras condutas. Então, Bier, nesses casos do atleta amador que não tem aquele aparato de fisioterapia, não está reabilitando, chega com 2 a 3 semanas, na verdade, às vezes já tentou voltar, né, e teve uma relesão, você mudaria alguma coisa na abordagem, prestaria mais atenção em algum outro detalhe para fazer esse tratamento? Como é que seria a tua conduta inicial, pensando no atleta mais, nessa fase de um atleta mais amador? Boa noite a todos, gostaria de agradecer aí, me sinto lisonjeado em estar presente numa discussão com todo esse pessoal aí. A aula foi sensacional, o Rodrigo falou um monte de coisa que a gente provavelmente ia discutir aqui, então já diminuiu o nosso tempo de discussão. De qualquer forma, a gente acaba trabalhando realmente com atletas amadores, né? É muito importante, eu acho, no nosso consultório a gente ter ultrassom portátil, porque aí você acaba conseguindo ter uma noção maior desse tempo e da lesão que o paciente teve. A ressonância, geralmente o paciente já chega para a gente com a ressonância com 1, 2 semanas, às vezes, de lesão. Então, você já está tratando uma lesão que ele já perdeu aquele time inicial, ele já está na fase já de fazer fibrose. Aí você tem que identificar isso e, mais do que isso, identificar os fatores para uma nova lesão. Então, muitas vezes você vai ver que esse paciente tem um desequilíbrio muscular, às vezes o que o Dilda falou ali, que o paciente ele tem a força, mas ele não está acostumado àquele exercício, então ele vai querer dar tudo no jogo, num campeonato amador, e vai ter essa lesão justamente por não estar preparado na propriocepção dele, na função do exercício que ele deveria fazer. É muito comum a gente acabar chegando com esses pacientes já com 2, 3, 4 lesões, e aí você vai ter que achar os fatores de risco. Uma coisa que muitas vezes a gente não percebe, nesse primeiro momento, a gente vê todos esses fatores de riscos iniciais, mas não vê o tilt da pelve. Às vezes o paciente tem encurtamento e o tilt anterior da pelve, que vai acabar fazendo com que haja um encurtamento residual, digamos assim, do músculo. Então, o paciente ele vai fazer um movimento, ele acaba fazendo o tilt anterior da pelve e vai estirar mais os flexores, e acaba tendo um fator de relesão. Outra coisa que vale a pena a gente pensar é estimular esse paciente a fazer todos os exercícios do Eleven Plus ou exatamente do Asperger. Beleza, então, é isso aí, Rodrigo. A gente vê, então, você, né, acho que usa bastante ultrassom, né, no consultório, então uma ferramenta importante. E pensando nisso, o doutor Mendonça, acho que o doutor Mendonça está escutando, tem bastante também experiência em futebol, talvez seja o que tem mais experiência do futebol profissional aqui entre nós. Eu sei, Mendonça, que você trabalha muito já fez bastante abordagem, lesão muscular com biológicos, na verdade, principalmente no futebol profissional e tal. Esses casos, assim, que o paciente já vem mais tardio, com fibrose, já com uma lesão fazendo encurtamento, você tem uma abordagem talvez mais invasiva, você tem essa experiência com... Às vezes você vai ter que fazer, né, uma quebra de fibrose ou reverter aquele processo que está mal cicatrizado. Você poderia nos contar um pouco da tua experiência ou como é que você faz no clube esse teu tratamento? Boa noite, Zamboni. Gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês.
Queria comentar algumas coisas em relação principalmente ao uso de anti-inflamatório. Eu sou favorável ao uso de anti-inflamatório, eu uso por 2 dias, eu uso o celecoxib. Eu acho que ele tem uma ação principalmente em relação aos hematomas, à ossificação heterotópica. Eu acho que é importante também a gente cessar aquela cadeia inflamatória, a cascata inflamatória, impedindo a necrose tecidual maior ali no músculo. Eu acho que é importante. E outra coisa que eu já percebi, que o uso isolado do analgésico nos primeiros dias, ele não faz um efeito tão bom como o anti-inflamatório. Eu acho que o anti-inflamatório nos 2 primeiros dias, eu acho que ele é primordial, na minha opinião. Conseguimos comparar isso, o uso do analgésico e do anti-inflamatório, e eu continuo usando o celecoxib por 2 dias. E outra coisa importante, quando você usa o anti-inflamatório nos 2 primeiros dias, essa dor tende a melhorar, então a gente consegue iniciar os exercícios precocemente. A gente inicia principalmente os exercícios isométricos antes dos excêntricos. É uma tendência aqui do clube, concordo com o Rodrigo que tem divergência na literatura, e eu esqueci de parabenizar o Rodrigo, acho que ele realmente esgotou o assunto, né? A aula muito boa, muito didática, parabéns, Rodrigo. Em relação ao que você me perguntou, a gente utiliza o ortobiológico no clube desde 2007. Né? Nós trouxemos para cá, oriundo do futebol americano, e no início deu até medo, porque manipular sangue iria parecer picaretagem na época, foi muito difícil, e ficou uma coisa sempre restrita ao clube, com bastante ética, com bastante compromisso em relação ao clube. Nós nunca tivemos nenhum problema em relação ao uso do ortobiológico no clube, desde 2007. Não é o ideal, Zamboni, você utilizar nessas situações com fibrose. Ele funciona melhor na fase mais aguda das lesões, melhor na parte muscular, a parte tendinosa é pior. Nós iniciamos há 3 anos com o uso do BMEC, do BMA, tem resultados promissores, principalmente em tendões. Nós temos 3 casos aqui no clube, um de tendão de Aquiles, outro distal de bíceps femoral. Isso vai ser publicado, assim, com resposta impressionante da neoformação do tecido tendinoso. Eu desenvolvo terminando mestrado em medicina regenerativa na PUC, desenvolvendo esse trabalho com Pluronic, que é um biomaterial carreador dessa célula mesenquimal, que vai ser uma coisa, eu acho que bastante interessante, a gente vai ouvir falar muito disso no futuro. Bacana, doutor Mendonça. É legal ver essa tua abordagem. Conversando contigo há uns anos, já vi esse feedback teu aí. Que bom que você está mantendo esses estudos e eu acho que realmente tem um futuro bem promissor aí nessa área nossa esportiva. E a questão que a gente avalia também na imagem, aqui todos têm ultrassom, ou a maioria, para definir, digamos assim, a conduta se baseia na ressonância? Eu acho que o ultrassom fica claro que é mais para acompanhamento, né? Ninguém usa como diagnóstico de estadiamento e tudo mais. Caio, eu sei que você, não sei se, acho que vocês têm no Botafogo, né? No teu preventivo que vocês fazem no clube, vocês usam o trabalho pré-temporada ali, vocês fazem os testes no Quinel, depois a gente até podia falar mais do Quinel, acho que você tem já um conhecimento mais sobre o Quinel, vocês fazem o preventivo junto com esse equipamento, avaliando as diferenças e as assimetrias musculares, pré-temporada, como é que vocês fazem? Pensando em prevenção, né? Que seria aqui o objetivo, é prevenir a lesão, né? Em relação aos números de incidência de lesão, né? Até os dados, acho que mais completos que a gente tem longitudinal da UEFA, né? E, infelizmente, eles até publicam isso nos últimos, acho que 14, 18 anos, não conseguiram reduzir, apesar de tudo que a gente sabe hoje em dia de lesão muscular, ainda é muito alto, né? Talvez pela demanda, pela questão do sprint, a carga, enfim, são vários fatores. De forma geral, a gente avalia funcionalmente, igual o Guilherme falou, então a gente vai, junto com o departamento de fisioterapia e fisiologia, ver amplitude de movimento, força, como é que está o índice crítico, né? Que é isso que o Rodrigo falou, que é essa relação excêntrico-concêntrico, aí a gente fazendo no Quinel e vendo a simetria. A gente tem nossa fisiologia tem um banco de dados muito grande, então consegue reunir, inclusive, por posição, como a gente já está aí com o Quinel, talvez lá o clube há 6, 8 anos, consegue ver não só
a média dele, a simetria dele, mas de um Z-score para a posição, né? Então, esse desvio padrão dentro da posição. Com ultrassom, foi até uma pergunta interessante, que tem umas 2 semanas saíram alguns artigos sobre que até o Rodrigo citou, em relação ao tamanho do fascículo muscular, né? Que uma das principais alterações que são decorrentes do excêntrico é exatamente esse aumento do fascículo pelo aumento dos sarcômeros em série ali, né? Isso é uma coisa interessante. Eu, particularmente, ainda não utilizo. Eu tenho até pegado alguns artigos para estudar isso, para avaliar exatamente o tamanho do fascículo muscular e tentar intervir melhor nesses atletas e pacientes que tenham talvez uma simetria de fascículo ou dentro de um tamanho que não seja adequado, né? Acho que é isso. Uma grande dúvida que eu também tenho hoje em dia com ultrassom, acho que o Mendonça, como até tem mais experiência nessa atuação, é em relação à dissociação clínico-radiológica mesmo, né? Se a gente deve aguardar exatamente aquela cura ecográfica, né? Eu até te mandei uma aula do pessoal de Iowa, né? Lá do Departamento de Medicina do Esporte, que eles colocam como critérios deles de ultrassonográficos a avaliação dinâmica, para ver se já tem banda, né, muscular ali ligando a região de lesão, e o Doppler, né? Que eles colocam que seria a última alteração que realmente desapareceria, seria aquela hiperemia, aquele aumento da resposta no Doppler ali na lesão muscular. Mas isso é uma coisa que eu tenho visto, eu me questiono, essa dissociação clínico-radiológica. Eu acho que, claro, tendo mais cuidado, igual ele falou, com lesão tendínea e miotendínea, que a cicatrização tende a ser pior. Mas eu acho que é uma coisa interessante, tem saído alguma coisa nesse sentido aí, dessa avaliação ultrassonográfica como segmento, né? Até pensando em prevenção, Gilda, você usa algum marcador, vamos dizer assim, sorológico, que pode te indicar uma possível lesão muscular, né? Assim, no dia a dia do clube? Você tem feito isso de rotina? Acha que tem benefício? Ou você se baseia em outros critérios? A gente, junto com o departamento de fisiologia, usa a coleta de CPK, né, de creatina fosfoquinase, normalmente 24, 48 horas pós-jogo, a gente faz a coleta. Praticamente no dia seguinte a gente acaba fazendo a coleta para ver como o atleta está respondendo, né? E aí a gente tem um padrão desses atletas pós-jogo. Aqueles atletas que estão acima do seu normal, a gente acaba segurando um tempo um pouco maior para dar um novo estímulo, ou a gente controla um pouco mais o estímulo que ele recebe, justamente pensando em prevenção, né? Só que aí é algo que eu vejo aplicável ao esporte profissional, porque você vê o atleta todo dia. No esporte amador, né, acho muito difícil no ambiente de consultório a gente pensar nisso. E a termografia, que a gente acaba usando também como forma de controle, né? Então a gente vê a partir da temperatura das zonas musculares se está apresentando alguma assimetria ou alguma alteração no padrão daquele atleta, entendendo que ele está sobrecarregando alguma região e uma possibilidade de lesão. Lógico que nenhum desses marcadores eles são absolutos, né? Então eles sempre fazem parte de um contexto. Então a gente precisa avaliar como o atleta está, como foi o treino, qual é o treino que vai ser feito, como está a termografia, como está a CPK, como está o exame clínico. São vários fatores que a gente usa para analisar se o atleta vai treinar ou não e se vai treinar, de que forma vai treinar. Isso aí, obrigado, Guilherme. Rodrigo Sasson, tem alguma coisa a comentar desses últimos assuntos aí que a gente acabou abordando aí, né, em grupo? Isso, quem sou eu? Só mestre de referência falando. Agradecer outra vez, acho que agregou muito também e retomei aqui conceitos dele falando que são muito importantes. Esses artigos que o Caio falou recentes são importantes, que vê fascículo, vê ângulo de penação também, isso está sendo muito discutido e acho que vai ganhar muito espaço, que são formas da gente avaliar. Entramos agora em conceito também com o Gilda falando de controle de carga, que talvez seja o tema mais discutido no esporte. Só tenho agradecer, prazer aí, o Bier e o Mendonça, que a gente não se conhece pessoalmente. Mendonça, falei muito de você hoje. O Marcos César, que estava com a gente lá no Vasco, agora o Caio roubou ele e levou para o Botafogo.
falou muito de você, falou como a maior referência que ele tem na medicina e amigos de muito tempo aí de Chape. Então, uma honra estar no mesmo fórum aí discutindo com vocês. Acho que são discussões válidas que a gente poderia ficar aqui horas e horas, desde o uso do anti-inflamatório, ao qual exercício, a ultrassom, ressonância, protocolos, mas a ideia era abordar os temas principais e aflorar a discussão para outros encontros para a nossa prática. Então, de novo, a SBOT, na figura aí do Zamboni que me convidou, e Bier, Dilda, prazer enorme estar junto outra vez, Caio, que é meu irmão, Mendonça, obrigado aí por estarem juntos com a gente hoje à noite, sou eu que agradeço muito a vocês. Pessoal, já extravasando um pouquinho o tempo aqui, alguém teria mais alguma coisa a comentar? Eu sei que o assunto é longo, daria para ficar mais um bom tempo aqui de conversa, mas eu acho que o tempo já excedeu, né, Funchal? Não, com certeza absoluta, né? Primeiro, parabenizar todos vocês. Acho que as discussões elas foram extremamente profundas, só com pessoas que realmente entendem do assunto. É um assunto, lógico, a lesão muscular, né? Foi pelo Rodrigo, foi colocado especificamente as lesões posteriores, mas a gente poderia falar dos adutores, que são musculaturas também bastante comuns, como do reto femoral, né? As lesões de membros superiores. Ou seja, é vasto o assunto, né? A gente agradece imensamente aí, primeiro, a participação de todos vocês, segundo, a qualidade das palestras e da discussão, e terceiro, que isso aí é a ideia, né? Trazer um assunto, não dá para esgotar, né? Seria até ingenuidade da nossa parte, mas ter o assunto muito bem discutido aí e deixar à vontade aquele gostinho de quero mais, né? A SBOT Santa Catarina aberta exatamente para isso, para motivar as pessoas a estudar e, principalmente, a cada vez estar melhorando o seu conhecimento, né? Então, para mim foi um prazer aí estar junto com vocês nesse período da noite aí, conversando com os amigos e conhecendo novas pessoas, né? Alguns aí eu já conheço até por distância, né? Do futebol. E prazer aí a vocês que estão aí no Rio de Janeiro aí, na frente dos clubes de futebol do Rio, né, trabalhando ali para a melhoria da qualidade da medicina esportiva do Brasil. Tá? Zamboni, te agradeço muito aí a organização e acho que são 21h22, a gente está dentro do nosso limite de tempo e daqui 15 dias tem mais. Beleza, obrigado, Funchal, obrigado, Rodrigo, Caio, Bier, Mendonça, Guilherme, e vamos encontrar uma próxima vez aí. Abração a todos. Abraço, Eu que agradeço. pessoal. Boa noite a todo mundo. Valeu.